abrir as nossas Bíblias em Lucas capítulo 23 e vamos ler o versículo 33 até o versículo 43. 23, Lucas 23, do 33 ao 43. Como o pastor nos disse hoje de manhã, começamos hoje uma série de mensagens sobre as palavras que Jesus disse quando ele estava na cruz, conhecidas como as 7 palavras da cruz. E hoje nós então vamos começar com a primeira, claro, começando com a primeira, as primeiras coisas primeiro, Então, no capítulo 23 de Lucas, a gente vai encontrar essas primeiras palavras de Jesus na cruz. O texto diz: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram. Então aqui a gente tem todo um contexto anterior. Jesus foi preso, Jesus foi julgado, Jesus foi condenado, e a condenação foi morte e morte de cruz. Então, Lucas vai descrever aqui, a partir do versículo 33, o que vai acontecer quando Jesus chega ao Calvário, ao Monte Calvário, para ser crucificado. E ele foi crucificado com 2 malfeitores, um à sua direita, outro à sua esquerda. Mas Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Mas Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Essas são as primeiras palavras da cruz. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, para repartir as roupas dele, lançaram sortes. O povo estava ali e observava tudo. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros? Que salve a si mesmo, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Prenderam, bateram, crucificaram e zombaram. Então, aqui a gente vê essas ações contra o Filho de Deus. E a zombaria das autoridades é que, se ele fosse de fato poderoso, Deus, Salvador, como ele dizia, ele salvaria a si mesmo. Os soldados também zombavam dele e aproximando-se dele, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se você é o rei dos judeus, salve a si mesmo. Acima de Jesus estava a seguinte inscrição: este é o rei dos judeus, que foi o que Pilatos disse para a multidão que pedia que crucificassem a Jesus. Este é o rei dos judeus, e também essa inscrição era uma inscrição de zombaria. Olha aqui o que acontece com o rei dos judeus. Se o rei está assim, quanto mais o seu povo. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: você não é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós também. Porém, o outro malfeitor repreendeu, dizendo: você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem. Mas este não fez mal nenhum. E acrescentou: Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Essa é a segunda palavra da cruz, que nós não vamos expor hoje, mas eu deixei
que a gente chegasse até a segunda palavra da cruz, porque essa palavra, a segunda palavra, ela tem muita relação com a primeira. Em verdade lhe digo que você estará comigo no paraíso. Então, primeira palavra, Pai, perdoa-lhes, e a gente já vê logo em seguida Jesus aplicando e praticando aquilo que ele pediu ao Pai, perdoando e salvando, dizendo àquele homem: você hoje estará comigo no paraíso. Então aqui nós vamos descrever um pouco sobre essa palavra que é a primeira palavra da cruz. O reverendo Hernandes, trazendo uma mensagem sobre as palavras da cruz, ele disse que as 7 palavras da cruz são o maior discurso feito na terra. Eu achei muito interessante isso. O maior discurso foram com essas 7, vou mudar um pouquinho aqui, frases, sentenças. O maior discurso feito na terra foi feito por Jesus Cristo na cruz do Calvário, porque estas palavras refletiam e refletem a obra completa de Jesus por cada um de nós. E Leonardo até me falou, já tinha, ao pesquisar sobre as 7 palavras da cruz, eu me deparei com um livro que depois o Leonardo recomendou, que é do W. Pink, um grande teólogo. Esse livro foi escrito em 1919, mas é tão atual, porque é a verdadeira mensagem da cruz. Então, esse livro chama 7 Brados do Salvador sobre a cruz. E ele vai resumir essas sentenças que compõem esse discurso. Se você reunir, né, essas frases, ele vai, para cada uma dessas frases, dessas palavras, ele traz uma palavra que resume. Para a primeira, vou dar aqui já um spoiler, né, para vocês, para as próximas. A primeira palavra é uma palavra de perdão. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. A segunda palavra que nós lemos, hoje estarás comigo no paraíso, é uma palavra de salvação. E Jesus viu a sua mãe que estava lá contemplando aquela cena triste. Então ele olha para o seu discípulo amado e diz: mulher, diz para ela: mulher, eis aí o teu filho. E para o apóstolo João ele diz: eis aí a tua mãe. É palavra de afeição. Mesmo na cruz, Jesus não esqueceu do cuidado que aquela mulher, a sua mãe, precisava. Depois, próximo brado, a próxima palavra: meu Deus, por que me desamparastes? Foi uma palavra de angústia. Depois, ele disse: tenho sede. Sofrimento. A sede representa aquilo que é mais importante para a nossa sobrevivência como pessoa humana, e a falta da água mata. Então, em sofrimento, ele diz: tenho sede. Mas no final, antes da sua morte, ele vai dizer: está consumado, está feita. A obra que Deus planejou para a salvação da humanidade está feita, está consumada. E aí é uma palavra de vitória. E por fim, contentamento. É submissão. Em tuas mãos entrego o meu ser. Então, palavra de perdão, de salvação, de afeição, de angústia, de sofrimento, mas de vitória e de submissão e de contentamento. Essas são as 7 palavras da cruz. E nesse livro, Pink vai dizer: a morte de Cristo, então, foi única, miraculosa e sobrenatural. As palavras que nos tornam conhecidas algumas circunstâncias que acompanharam essa grande tragédia. Palavras que revelam as excelências daquele que sofreu ali.
palavras nas quais está envolto o evangelho da nossa salvação. Essa palavra é muito importante. E as 7 palavras da cruz compõem a essência do evangelho, das boas novas. A maior tragédia da história se torna a maior notícia, a melhor boa nova, que evangelho significa boa nova. Porque o sofrimento do Salvador promoveu a nossa salvação. Essas palavras, as 7 palavras, nos informam o propósito, o significado, os sofrimentos e a suficiência da morte divina. Então, essas palavras são muito importantes. E a primeira delas é: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Todo o sofrimento que o conduziu até a cruz e durante a cruz, a crucificação, foi promovida por homens que blasfemavam, zombavam e machucavam o Filho de Deus. Mas ele, em resposta a tudo aquilo que estava acontecendo, ele vai pedir a Deus, não por si, mas por eles: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Você faria isso pelo seu inimigo? E eu achei interessante, porque tem um livro da Nancy DeMoss, que ela conta a história do bispo Hassan, que foi um bispo iraniano. Ele se converteu, era um muçulmano, e ele se converteu, era um bispo americano, e ele pregava o evangelho. E por volta de 1980, acho que na década de 80, eles perseguiram esse bispo para matá-lo. Ele, inclusive, ficou fora, voltou para a Inglaterra, passou uma temporada na Inglaterra, fugindo, né, da perseguição daqueles homens, daquelas autoridades iranianas. Mas, um dia, eles mataram o filho dele, por vingança. Mataram o filho dele. E sabe qual foi a oração do bispo Hassan? Ó Deus, o sangue de nosso filho multiplicou o fruto do Espírito no solo de nossa alma. Portanto, quando os assassinos dele estiverem diante de ti no dia do juízo, lembra-te do fruto do Espírito, por meio do qual eles enriqueceram a nossa vida, e perdoa-lhes. Você seria capaz de pedir a Deus perdão para assassinos que mataram seu filho? Difícil, né? Ele sabia que o sangue do mártir, do seu filho, poderia multiplicar a obra de Deus. Então ele disse: Senhor, quando esses assassinos chegarem na tua presença, lembre do que isso produziu conversão, produziu transformação, e perdoa-lhes. Essa foi a oração. Você seria capaz de fazer essa oração? Mas essa foi a oração de Jesus. Diante de todo o sofrimento, foi a sua primeira palavra. E eu fiquei pensando, por que esta foi a primeira palavra de Jesus? Porque essa palavra ela expressa a missão de Cristo, que veio buscar e salvar o que estava perdido. Então ela é a primeira, e dela vem todas as outras bênçãos que nós podemos receber. E aí eu queria agora, nessa noite, refletir com vocês o que nós podemos aprender com Cristo sobre a primeira palavra da cruz, que é nada mais, nada menos, se vocês olharem aí, ela é uma oração. Vocês já pararam para pensar? Né? Jesus faz uma oração, como o bispo que teve o filho assassinado fez
ele orou ao Pai, né? Então, o que nós podemos aprender sobre essa oração de Jesus, né? Uma cruz tinha sido assegurada, o Salvador seria pregado nela, e ali foi pendurado em silêncio. Mas nesse instante, seus lábios pálidos são vistos se mexendo. Ele está clamando por piedade por si mesmo? Ele está pedindo, Senhor, me tira da cruz? Não. O que ele está fazendo? Ele está pronunciando maldição sobre aqueles que estão lhe crucificando? Não. Ele está orando e pedindo pelos seus inimigos. E dizia, o versículo começa assim, que Jesus dizia, Pai, ele falava com o Pai, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. A primeira coisa que a gente aprende com essa oração de Jesus é que Jesus, naquele momento cruel, naquele momento terrível de angústia, ele sabia que ele tinha alguém com quem ele podia contar. E esse alguém era o seu Pai, era o seu papai. A primeira coisa que nós aprendemos com essa oração de Jesus é que ele tinha um relacionamento íntimo com Deus. E naquele momento, a primeira coisa que ele fez, a primeira palavra dele foi com o seu Pai. E aí, também, como disse o Paulo hoje, não sei grego, né, Paulo? A gente não sabe, mas a gente pesquisa. Essa palavra, ela é até do aramaico, que é a língua popular, o grego popular, né? Aliás, o hebraico popular, né? É no hebraico, desculpa. Ela é Abba, Pai, Abba, que expressa a paternidade de Deus, o relacionamento com Deus. E alguns autores dizem que ela é um Abba com 2 B's ali, né? Que é papai. Naquele momento, Jesus estava falando com o seu papai. Seu papai. E para termos uma ideia, para os povos antigos, a palavra pai aplicada à divindade evocava algo semelhante ao que a palavra mãe significa para nós. Quando a gente está em apuros, né? A gente lembra mãe, né? Eu quero a minha mãe, né? Às vezes nos chamam o papai, mas é a mamãe. E no Antigo Testamento, Deus é chamado de pai apenas 14 vezes. Mas cada uma delas é muito importante. Quando Deus é chamado de pai, ele é honrado como o Criador. Ou seja, tinha-se Jesus a consciência de que ele era o Criador, o Senhor, a quem ele devia plena obediência, mas ele continuava sendo o seu papai. Ele era o seu pai. Foi isso que Jesus fez. Ele dirigiu-se a Deus como o meu pai. Não só isso impressionou os seus discípulos. O que chocou mesmo foi o fato de Jesus utilizar a palavra aramaica, Abba, né? Que significa um balbucio infantil para papai. Né? Ali ele estava, com aquela expressão, ele estava refletindo que ele era íntimo, que ele tinha uma intimidade com esse pai. E ele falava com o pai, porque ele era amigo, ele era filho íntimo do pai. E isso ele fez. Isso também foi o que nós podemos ter, porque Deus, quando nós cremos em Cristo, ele nos adota como filhos. E ele se torna o pai, ele é o pai de Jesus, mas ele se torna também o nosso papai. Então nós podemos ter plena comunhão com Deus, porque Cristo, pelo seu perdão, nos aproxima de Deus. E ele não é mais para nós aquela pessoa distante, mas é o nosso Pai. Ele tinha intimidade. Paulo vai dizer isso em Romanos 8, 14 e 17. Diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual
clamamos, Abba, Pai. Fomos adotados. Jesus, o irmão mais velho, aquele que providenciou o nosso perdão, a nossa salvação. E por causa dele, nós podemos ter essa intimidade com o Papai. O próprio Espírito, então, testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Jesus chamou Deus de Pai. E nós, por causa dele, podemos ter a mesma intimidade. E por que ele orou ao Pai? Porque ele tinha confiança. Ele sabia que o Pai estava lá com ele, que o Pai não ia abandoná-lo. E ele sabia que o Pai o ouviria. Ele tinha certeza disso. Tanto é por isso que eu quis ler a segunda palavra da cruz. Porque lá mesmo o Pai já ouviu a oração dele. O Pai, por meio do Espírito Santo, tocou no coração daquele ladrão que reconheceu o seu pecado e disse, lembra-te de mim quando entrares em paz. Ali a gente já vê o perdão, a oração de Jesus sendo respondida. Então, queridos, você pode orar, você pode ter certeza que Deus vai te ouvir, porque em Cristo Ele traz essa mediação que você vai ser ouvida. Lá em Hebreus, diz assim, tendo, pois, Jesus, Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos um sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas. Antes ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono de graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro e ocasião. Chega, em qualquer tempo, por qualquer motivo, você pode chegar ao Papai e dizer, Papai, eu não estou conseguindo, Papai, me ajuda, Papai, me perdoa. Porque aqui, o autor de Hebreus vai, acheguemos-nos confiadamente junto ao trono de graça para receber graça para a ocasião oportuna. Em momentos de tentação, você pode orar. Jesus orou em situação extrema, lá na cruz. Mas interessante, gente, Jesus, ele não apenas orou ali naquela situação extrema. Se você puder ler, observando às vezes o Evangelho, em que os Evangelhos, os 4, vai falar que Jesus orava, vocês vão ficar impressionados. Por exemplo, depois de curar o leproso, as pessoas o procuravam. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Em outra ocasião, enquanto seus discípulos estavam no barco, depois de dispensar a multidão, ele subiu no barco e foi para o outro lado para orar. Da mesma forma, na última ceia, ele orou ao Pai diante dos seus discípulos. Nos momentos anteriores à sua prisão, lembra da oração dele lá no jardim, no Getsemane, quando ele disse para Deus, Papai, se possível, passa de mim este cálice. E a agonia dele era tanta, né, que a suor se transformou em sangue. E o texto diz que, mas ele disse que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Então, Jesus já orava, ele não apenas orou naquele momento. E nós podemos e devemos ter uma vida de oração para que em momentos extremos, Jesus, claro, ele é o próprio Deus, né? Ele tinha todo o poder, ele pode todas as coisas, mas eu quero dizer para você, você só pode orar como Jesus orou. E olha o que ele orou. Eu fiquei impressionada, eu nunca tinha pensado nisso. O que ele ensinou? Lembram que ele ensinou para os discípulos? Eu, porém, vos digo, amai os vossos e orai pelos que os perseguem. Ele estava lá na cruz,
E ele estava praticando o ensino que ele tinha dado aos seus discípulos. E ele só pôde fazer isso porque ele tinha um pai com quem ele tinha intimidade. E eu vou dizer para você, nós só seremos capazes de fazer essa oração se nós conhecermos o nosso Pai. E ele então estava ali praticando. Ele ensinou, quando estiveres orando, se tem alguma coisa contra alguém, perdoai o que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Perdoa-nos, olha a oração do Pai Nosso que ele ensinou, os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos que nos devem. Somente quando nós buscamos a Deus em oração, porque é Ele que opera em nós, é Ele que nos capacita para perdoar. De nós mesmos nós não podemos perdoar. Sempre que alguém vem conversar comigo sobre uma dificuldade de perdoar, eu sempre digo isso. Primeira coisa, antes de fazer qualquer movimento para falar com a pessoa, antes de confrontar a pessoa e dizer, você me ofendeu, mas eu te perdoo, né? Ou mesmo quando você fala, não, eu não consigo, essa pessoa, eu estou muito triste, muito decepcionada. Quando a pessoa me diz isso, eu sempre falo para ela, começa com oração. E às vezes você tem que orar muito tempo para que você possa ser capacitado pelo Espírito Santo para perdoar. Então, se você tem alguém que te magoou, que te ofendeu, que te entristeceu, e você não tem forças ainda, nem para procurá-la, nem para perdoá-la, comece orando. Diga, Senhor, faça a obra no meu coração. É o Espírito Santo que capacita, é o Espírito Santo que nos convence de que nós precisamos perdoar, e Ele vai fazendo a sua obra. E lá em Provérbios tem um versículo que eu gosto muito, que Deus reconcilia, nos faz reconciliar com o pior dos nossos inimigos. Então, nós temos que lembrar disso. Com essa oração, a primeira palavra da cruz é que nós precisamos aprender a orar. Temos que perdoar. E ele então exemplificou na cruz, né, o perdão. E eu acho que interessante o que o Pink disse. Jesus orou ao Pai para perdoar. Não era uma oração por inimigos que ele tinha feito mal um ano antes, mas sim era aqueles que estavam ali assassinando nesse exato momento. Não foi a sangue frio que o Salvador orou, mas orava enquanto as primeiras gotas vermelhas de sangue manchavam as mãos que lhe tinham os escravos. Quando o martelo estava ainda salpicando de coágulos de cor carmesim, sua boca bendita pronunciava a fresca e quente oração: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Então, nós precisamos aprender com Jesus a perdoar. E a primeira coisa é orar, é pedir a Deus. Foi o que ele fez. Pai, né? Ele buscou a presença de Deus. E ali, quando o homem, quando os inimigos, quando eu e você, porque Jesus morreu por causa dos nossos pecados, quando o homem tinha feito o seu pior contra ele, quando a vileza do coração humano foi demonstrada em maldade diabólica, então, quando as mãos ímpias da criatura ousou crucificar o Senhor da glória, é isso que o Pink está dizendo. Ele poderia ter lançado os raios de justa ira e os matado. Ele poderia ter feito a terra abrir a sua boca, de forma que eles caíssem vivos no abismo. Ele podia orar, uma legião de anjos viria salvá-lo. Mas embora sujeito a vergonha indizível, embora sofrendo dores cruciantes, embora desprezado, rejeitado, odiado, todavia ele clamou: Pai, perdoa-os.
você ainda acha que não pode perdoar, né? O seu pai, a sua mãe, o seu irmão, um amigo, né? É assim Jesus fez, ele orou. Então, ore. Nós temos que lembrar. E aí Paulo vai dizer uma coisa para nós. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo nos perdoou. Então, quando você vai perdoar alguém, você não tem que perdoar porque ele é bom, porque ele merece, porque o meu coração está agora limpo e eu estou... Não. Você tem que perdoar baseado naquilo que Cristo fez. E o que Cristo fez? Pai, perdoa-nos, nós estamos incluídos, né? E aí Paulo vai dizer, no capítulo 4, 32 de Efésios, está esse texto. Nós devemos perdoar assim como Cristo nos perdoou. E aí no 5:1, que é o próximo versículo, ele diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. A base do nosso perdão, você tem que lembrar disso quando você estiver magoado com alguém. Que você perdoa não é porque a pessoa merece, não é porque você é bom, mas porque Cristo. E aí você vai até Ele e você vai orar dizendo: Senhor, o Senhor perdoou o imperdoável em mim. Me ajuda, muda meu coração, transforma a minha vida, né? Outra coisa que a gente aprende aqui com a oração de Jesus é sobre a impiedade. Aprendemos sobre o que é impiedade. Eu achei isso aqui tão interessante, eu dei esse título, que com a oração que Jesus fez, nós aprendemos sobre o que é impiedade. E qual é a relação disso com a oração de Jesus? É porque Jesus orou assim: Pai, meu papai, perdoa-os. E aí ele completa: porque eles não... Agora eu quero perguntar para vocês: vocês acham que aqueles marmanjos, vou usar essa expressão, que crucificaram a Jesus, não sabiam que eles estavam cometendo uma vileza? Eles sabiam. Houve até um jogo político entre Herodes e Pilatos, né? Pilatos mandou para Herodes: eu vou deixar essa bomba para Herodes resolver. Aí Herodes jogou no colo de novo de Pilatos. Ali havia político brincando de Deus, né? Olha como que a gente pode observar. Eles sabiam o que eles estavam fazendo. Pilatos falou: eu não vejo mal nenhum nesse homem. Eu não vejo mal nenhum, ele não fez mal a ninguém. Vamos soltá-lo. Quem vocês querem que eu solte? Barrabás, o criminoso? Ou esse Jesus que não fez nada de errado? E o que a multidão pediu? Crucificam. Porque eles estavam mais preocupados com a religião, com o judaísmo, né? Eles queriam um rei, eles queriam um Messias político que resolvesse o problema deles, político. Eles não queriam um Messias, eles não esperavam o Messias que iria dar para eles um reino que, como Jesus disse, não era desse mundo, mas o reino de Deus. Então eles rejeitaram. Eles sabiam o que eles estavam fazendo. E aquela multidão, né? Eles ficaram do lado errado. Então, porque não sabem o que fazem, eles sabiam o que eles estavam fazendo. E aqui o Pink vai dizer assim: isso não significa que os inimigos de Cristo eram ignorantes do fato de sua crucificação. Eles sabiam perfeitamente que tinham tomado crucificam. Eles sabiam perfeitamente que o seu vil pedido lhes tinha sido concedido por Pilatos. Eles sabiam perfeitamente que ele não tinha sido pregado na cruz, pois eram testemunhas oculares de crime. Porque eram testemunhas oculares de crime.
que então o Senhor quis dizer quando disse, porque não sabem o que fazem? Ele quis dizer que eles eram ignorantes da grandeza daquele tempo. Eles não tinham ideia que eles estavam matando quem? O Filho do próprio Deus. Eles não sabiam da beleza, da grandeza, né? Eles não sabiam que aquele a quem eles mataram era o Senhor da glória que eles estavam disputando. E a ênfase aqui, o Pink vai dizer, não é sobre porque não sabem, mas sobre porque não sabem o que fazem. O que fazem no sentido da grandeza do pecado deles, né? Isso demonstrava a cegueira dos seus corações. A rejeição do Filho de Deus por parte deles trouxe pleno testemunho de uma vez por todas de que a mente carnal é inimizade contra Deus. Quão triste é pensar que essa terrível tragédia ainda está sendo repetida. Sabe por quem? Por mim e por você. Quando nós achamos que pecar é brincadeira, que o pecado não é coisa séria. Quão triste, pecador, quando você rejeita essa salvação, quando você acha que a obra de Cristo não é suficiente para salvá-lo. Quando você continua acreditando que são os seus méritos que vai fazer você agradar a Deus. Isso é pecado. O pecado não é só de rejeitar a salvação. O pecado é de você achar também que pelo seu esforço, pela sua religiosidade, eu sou melhor do que o fulano, eu venho todos os dias na igreja, eu estou adquirindo méritos diante de Deus. Não, isso é pecado. Você faz pouca ideia de quão terrível o pecado de menosprezar a Cristo e repelir os convites da sua misericórdia. Lá em Hebreus diz que tragédia, né? Que é negligenciar essa tão grande salvação. O autor vai dizer, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Você é pecador, você que ainda não confiou a sua salvação a essa obra de Cristo do Evangelho, você não sabe o que você está fazendo, porque nada que você faz pode salvar você. Foi por isso que Cristo morreu, porque se houvesse uma outra forma de Deus salvar o homem, Ele tinha livrado o seu filho da cruz. É a única maneira, porque quando Deus é justo, perdoa pecado, Ele precisa de alguém que pague por esse pecado, para Ele continuar justo. Cristo pagou. E também para nós crentes, o Evangelho precisa ser pregado todos os dias para nós crentes. Nós estamos falando, as mulheres, no sábado, né? Quando a gente lê a parábola do filho pródigo, a gente fica pensando só naquele filho que abandonou a casa do pai, atrevido, né? Querendo a herança antes do pai morrer, e foi embora, mas ele volta arrependido e o pai perdoa. Mas a parábola não foi contada para aqueles que não conheciam a obra de Deus, não conheciam a lei de Deus. Jesus contou aquela parábola para os fariseus, que achavam que eles podiam estar de bem com Deus porque eles tinham a lei. E aí, a principal aplicação para os fariseus era o filho mais velho. Porque o filho mais velho, quando viu o pai perdoando o filho mais novo, ficou com raiva. E disse assim, nossa, o senhor não me dá nada. E aquele pai disse, meu filho, tudo que eu tenho é seu. Tudo é seu. E nós, cristãos, aqui estamos na igreja há tantos anos, nós nos esquecemos que Deus é nosso Pai. Tudo que Ele fez é nosso. E por causa da obra dEle, eu posso agradar a Deus, eu posso perdoar, eu posso amar, eu posso abandonar a impiedade, né? É isso que significa não saber o que faz. E aí, eu quero terminar dizendo que
só há um remédio para a cura dessa impiedade do nosso coração. É isso que Cristo fez. Para nos dar a justiça que Deus exige para nós nos achegarmos a Deus. E você, para ser salvo, para ouvir de Jesus a mesma boa nova que Ele deu para aquele ladrão, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Você precisa crer. Porque quando Deus olhar para você, Ele não vai ver o seu pecado, Ele vai ver a obra do Filho dele, que pagou pelo seu pecado. Mas essa mensagem, ela é também para você que é crente e que tem achado que o Evangelho de Cristo, a obra de Cristo, não precisa ser aplicada na sua vida, no seu dia a dia. O Tim Keller vai dizer que todos os dias nós temos que pregar o Evangelho para nós mesmos. Nós temos que dizer: Senhor, eu não consigo. O Senhor sabe que eu não consigo perdoar. O Senhor sabe que eu não consigo deixar, né, a pornografia, deixar a sensualidade, deixar a maledicência, falar mal das pessoas por mim mesmo, mas cura o meu coração. Cristo muda o meu coração. E é isso que nós precisamos lembrar, é Ele que cura. E aí eu quero completar essa mensagem dizendo o seguinte: como nós aprendemos que essas palavras nos ensinam sobre o relacionamento de Jesus com Deus e do nosso relacionamento com Deus, eu quero aplicar isso para nós, que você saia daqui lembrando disso. Deus é o Pai de Jesus, mas Ele também é o meu Pai, é o seu Pai. E pense nisso: o Senhor soberano do universo é o seu Pai. E sabe o que Davi disse? Se meu pai e minha mãe me desamparar, o Senhor me acolherá. Nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Quando Jesus Cristo te salva, é para sempre. Dores da vida eterna jamais perecerão eternamente. Ninguém nos arrebatará da vida. Você é salvo por Cristo, por causa da obra dele. E você só pode viver em santidade por causa dele. Você vai dizer: Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode. O soberano Senhor do universo está com você. E sempre que eu penso no relacionamento pai, né, de pai que nós temos com Deus, eu lembro de um filmezinho muito bom que passou muitas vezes na sessão da tarde. Chamava A Filha do Namorado da Filha do Presidente. Eu gosto demais da ideia, né? Nem assisti o filme até o fim, porque a gente já sabia do resultado. A menina começou a gostar do menino lá na escola, né? Ela é lá dos Estados Unidos, no high school. E ele apaixonou por ela, e um dia ela convidou: vai lá em casa. E deu o endereço para ele. E ele foi, lá em Washington, D.C. E ele foi. E à medida que ele foi andando, ele foi pensando: nossa, mas é o mesmo caminho da Casa Branca. E ele foi. Quando ele chegou, era o endereço da Casa Branca. Não pode ser. Mas já tinha um guarda lá dizendo: você é o fulano? Você está sendo esperado aqui. Eu? Sim. Aí logo veio a mocinha, a menina, a filha do presidente. E agora eu vou te apresentar para o meu pai. Eu disse: como assim? Quem é seu pai? O presidente dos Estados Unidos da América. E aquele menino tremia e falava: o quê? O que é isso? O que é isso? Ele passou um apuro danado, porque ele estava namorando com a filha do homem mais poderoso da terra. Que fichinha é isso para nós? Nós somos filhos, não é do homem mais poderoso da terra, do Senhor mais poderoso do universo. Amém. E é esse Pai com quem você pode falar, você pode pedir, você pode orar. Então aprenda isso. Ele é meu Pai. Sobre o relacionamento, né, com Deus. Sobre a oração. Sobre a oração. Nada pode impedir você de orar. Porque aquilo que impedia a sua oração já foi resolvido. O véu do templo se rasgou, então você pode chegar ao coração do Pai, do seu papai. Certo? E você pode falar com Ele. Você pode contar para Ele todas as suas debilidades,
você pode pedir perdão. E eu achei tão interessante uma palavra de Spurgeon sobre essa primeira palavra da cruz. Parece para você um desperdício continuar orando por aquele homem, por aquela mulher, por aquele seu filho obstinado. O caso deles parece se tornar mais sem esperança a cada dia. Parece como se eles estivessem fora do alcance da misericórdia divina. Esse homem, essa mulher, esse não converte nunca. Aí ele vai dizer assim, talvez alguém por quem você tem orado por tanto tempo foi enlaçado por uma das seitas satânicas de hoje, ou ele pode ser agora um infiel, declarado e desbragado, em resumo, um inimigo aberto de Cristo. Mas lembre-se então da cruz. Cristo morreu por seus irmãos. Aprenda então a olhar para nada como estando além do alcance da oração. Jesus salvou o ladrão na cruz. E ele pode fazer uma obra na vida da pessoa por quem você ora. Sobre o perdão, a primeira coisa eu já disse é orar pelos seus inimigos. Nunca perca a esperança e pedir a Deus para preparar o momento, né? E sobre a impiedade do seu coração. Não sabe o que faz. Você sabe o que faz. Seu pecado ofende a Deus. Então, não use desculpa da ignorância para esconder a impiedade do seu coração. Confesse o seu pecado. Se confessarmos o nosso pecado, Ele é justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. E para você que já tem Jesus, já confessou o seu pecado, nada pode separar do amor de Deus. O crente em Cristo, nem morte, nem vida, nem anjos, nem poderes, nem principado, nada, nem o pecado te separa. C.S. Lewis diz que até o pecado nos empurra nos braços de Deus. Porque quando você é crente em Cristo, você não fica feliz com o pecado. Você fica triste. E aí você fala, não posso viver assim. E aí o que acontece? Você corre para os braços de Cristo. Então o diabo perde o tempo dele. Porque em Cristo nós somos perdoados. Né? E concluindo, eu sei que quando a gente pensa nessa primeira palavra da cruz, geralmente a gente pensa na nossa dificuldade de perdoar o outro. E eu já disse, orando, pedindo a Deus que você vai ter força. E aí eu me lembrei, essa é uma das minhas histórias prediletas, da Corrie ten Boom, aquela do livro Refúgio Secreto. A maioria do pessoal da minha geração leu quando era adolescente. E eu recomendo adolescentes, jovens, todo mundo que ainda não leu Refúgio Secreto. A minha sobrinha, ela estava lendo livros sobre a Segunda Guerra, o Holocausto, e eu falei para ela é médica, né, ela é residente, e eu falei para ela, gosto demais de livros. E você não leu o melhor livro sobre essa fase da história? E dei para ela, comprei para ela, né, pedi lá pelo Amazon Refúgio Secreto. E ela tá assim, ela, tia, como é que pode, né? Chorando com aquela mensagem. A Corrie ten Boom e o pai e a irmã foram levados para um campo de concentração. E o pai e a irmã dela morreram no campo de concentração. E ela foi para lá porque eles esconderam judeus, eles foram descobertos. Ele é uma holandesa. E aí, quando ela foi liberta do campo de concentração, e ela se tornou uma missionária, uma pregadora do Evangelho. E o campo missionário que ela mais pregou foi a própria Alemanha. E um dia ela estava em Munique pregando, em 1947, e ela disse assim, quando eu vislumbrei um homem calvo, troncudo, vestindo um sobretudo cinza, com um chapéu de feltro marrom, amassado entre as duas mãos, num instante, eu estava vendo um homem assim, e de repente, no outro instante, eu estava vendo o uniforme azul, o cap estampado, com a caveira, e as duas tíbias cruzadas, o rosto malicioso, lascivo e debochado. Era um dos guardas do campo de concentração. Minhas lembranças do campo de concentração voltaram com rapidez e impacto aquela sala enorme, com severas luminárias no teto, a pilha patética de vestidos e sapatos no centro,
A vergonha de ter que passar nua diante desse homem. Pude ver o vulto frágil da minha irmã à minha frente, costelas quase furando a pele. Beth e eu havíamos sido presas por termos escondido os judeus durante a Segunda Guerra. E esse homem fora um dos guardas no campo de concentração de Ravensbrück, para onde fomos enviados. Agora ele estava ali diante de mim, com a mão estendida. Como vai, senhora? Que bom saber, como disse você, falou para ela assim, que nossos pecados estão no fundo do mar. Aquele homem tinha experimentado a salvação, o perdão. Estava falando com ela. Pela primeira vez, desde a minha soltura, eu estava frente a frente com um dos meus algozes. O meu sangue parecia ter congelado. E ele disse, você mencionou Ravensbrück na sua palestra? Ele dizia, fui guarda lá. Ela já sabia. Ela lembrou. Mas depois disso, continuou, tornei-me cristão. Eu sei que Deus me perdoou pelas coisas cruéis que cometi lá. Mas eu gostaria de ouvir da sua boca também. Senhora, com a mão estendida, você me perdoa? E aí, gente, fiquei ali paralisada. Eu não podia fazer isso. Minha irmã Beth morreu naquele lugar. Será que ele poderia apagar sua morte terrível e prolongada simplesmente porque me pedia perdão? Eu achava que já tinha perdoado todos. Eu pregava sobre isso em toda parte. Eu, um exemplo de perdão, não conseguia perdoar quando encarava ele, meu ofensor, em carne e osso. Não podia ter passado mais do que alguns segundos, ele em pé com a mão estendida. Mas para mim parecia uma batalha de horas, enquanto eu enfrentava a coisa mais difícil que tive que fazer na minha vida. Eu não tinha opção, eu sabia disso. A mensagem do perdão de Deus possui um pré-requisito, que perdoemos a todos que nos feriram. Se não perdoarmos aos homens, afirmou Jesus, tampouco nosso Pai nos perdoará. Ainda assim, lá estava eu com o coração dominado pela frieza. Entretanto, perdoar é um ato da vontade. E a vontade pode funcionar, indiferentemente da temperatura do coração. Jesus, ela orou como Jesus, ajuda-me. Supliquei silenciosamente. Eu posso levantar minha mão, pelo menos isso eu posso fazer. Dá-me o sentimento depois. Eu não sinto, mas eu acho que eu preciso estender a minha mão. Então, sentindo-me um robô, coloquei minha mão mecanicamente na mão que me sentia. E enquanto fiz, algo incrível aconteceu. Uma corrente começou no meu ombro, correu pelo meu braço e saltou para nossas mãos unidas. Em seguida, esse calor restaurador parecia inundar todo o meu ser, trazendo lágrimas aos meus olhos. Eu te perdoo, irmão, exclamei, com todo o meu coração. Por um longo instante, seguramos a mão um do outro, o ex-guarda e a ex-prisioneira. Posso dizer que nunca experimentei o amor de Deus de forma tão intensa. Pai, perdoe-os, porque eles não sabem o que fazem. Não temos dificuldades em falar de perdão quando nunca fomos feridos, diz Oswald Chambers. Mas quando sofremos uma ofensa, sabemos que, sem a graça de Deus, é impossível um ser humano perdoar o outro. Quando Jesus, pregado em uma cruz romana, orou, Pai, perdoa-nos, empunhou uma arma contra a qual nem César tinha poder. Quem pode resistir à força do perdão? Pergunta Elizabeth Elliot. E aí, a Nancy DeMoss, ela vai dizer que a canção da eternidade, lá em Apocalipse, diz que de todos os povos, de todas as línguas, nós estaremos adorando o Cordeiro que foi morto. Então, a canção da eternidade é uma canção de perdão. O Cordeiro de Deus entrega a sua vida no altar do sacrifício. Enquanto as últimas gotas de sangue serão derramadas, ele suplica ao seu Pai que perdoe aqueles cujos pecados leva sobre si. Inspira e expira o último suspiro. Os céus se rompem em um hino magnífico. Perdoado, absolvido, dívida quitada, misericórdia concedida, justiça vindicada, redenção consumada. A canção da eternidade. Pai, perdoa-nos,
porque eles não sabem o que fazem. Amém? Amém.